Capítulo 189, Realizando os desejos dos outros, deixe o alho poró colher o alho poró. Maldito Gu Shangji. Um dia, eu vou suprimir você. Então vou jogá-lo no fundo de um poço para que você fique preso lá pelo resto de sua vida. Osh! Um feixe de luz passou da base do Pico Supremo. Era Gu Xian'er, que estava passando. Ela resmungou friamente para o palácio no pico da montanha. Ela então se virou e se dirigiu para o lugar que costumava cultivar. Ver isso fez com que alguns dos seguidores de Gu Xian'er se sentissem um pouco impotentes e amargos. Cada vez que ela voltava, Gu Xian'er nunca se esquecia de chegar à base do Pico Supremo e gritar com Gu Shangji lá dentro. No começo, Gu Shangji aparecia com uma carranca e batia Gu Xian'er no chão para fazê-la entender as consequências de agir de forma tão mimada. No entanto, parecia que Gu Xian'er havia se acostumado com a sensação de ser espancado por Gu Shangji de tempos em tempos. Depois de receber uma surra, ela pôde sentir que seu cultivo mostrava sinais fracos de avanço. A força de Gu Shangji ainda era tão insondável quanto no começo, ainda o suficiente para suprimi-la facilmente. Quando Gu Xian'er confrontou Gu Shangji, ela descobriu que esses confrontos eram muito mais eficazes do que cultivar por conta própria. Ela ficou surpresa, para dizer o mínimo. KSHN, estou surpreso também. Assim, ela pensou em ser o saco de areia de Gu Shangji, no entanto, ela foi espancada até sua bunda doer. Gu Shangji era implacável, suas mãos não mostravam piedade enquanto cada tapa era cheio de dor. No entanto, Gu Shangji parecia ter ficado entediado com Gu Xian'er. Eventualmente, ele simplesmente ignorou suas provocações. Não importa o quanto Gu Xian'er o provocasse, ele permaneceu indiferente e nunca apareceu. Isso deixou Gu Xian'er muito desconfortável e frustrado. A atitude de Gu Shangji em relação a ela estava ficando cada vez mais fria. Quanto mais mudava, mais Gu Xian'er pretendia provocá-lo. No entanto, hoje em dia, seu status também mudou irreconhecível. Tanto que muitos jovens e poderosos passaram a procurá-la com a intenção de se tornarem seus seguidores. Ela estava acostumada a cultivar sozinha, então para ela de repente ganhar tantos seguidores. Ainda era um pouco difícil de acreditar, muito menos de se adaptar. No entanto, alguns desses seguidores realmente vieram atrás de Gu Shangji, querendo tirar vantagem de sua identidade e conhecê-lo. Também havia alguns que planejavam jogar bem com ela e se aproximar. Mas, de vez em quando, eles perguntavam sobre várias coisas sobre Gu Shangji. Tal comportamento pretensioso deixou Gu Xian'er extremamente aborrecido e irritado. Mesmo as muitas filhas do céu sem se olharem no espelho, ousaram perguntar descaradamente sobre os assuntos de Gu Shangji. Elas não são filhas favorecidas do céu. Embora ela não tenha dito isso em voz alta, ela estava obviamente infeliz. Gu Xian'er também estava ciente de que todas essas mudanças foram provocadas no dia em que Gu Shangji revelou tudo na frente de todos, o dia em que ele reconheceu seu status como descendente da família Gu na frente de todo o Heavenly Dale Immortal Palácio. Antes disso, ela era apenas uma garotinha desconhecida. E quando as pessoas a mencionavam, elas instantaneamente pensavam no brilhante Gu Shangji. Mas agora, havia muitos que lembravam que a distância que Gu Xian'er havia percorrido na estrada do Dale Celestial não era,
de fato, muito pior do que Gu Shangji. Isso significava que seu talento não era menor que Gu Shangji. Não apenas isso, mas ela cultivou sem seus Daiobones, um esforço meticuloso. Tal determinação e perseverança mereceram a admiração de todos os cultivadores. No entanto, o brilho de Gu Shangji inevitavelmente ofuscou Gu Xian'er. Pelo contrário, Gu Shangji, que admitiu abertamente seus erros do passado, ficou ainda mais radiante do que antes. Sua reputação mais uma vez atingiu novos patamares. Se Gu Xian'er soubesse o que era a palavra propaganda, ela definitivamente estaria cuspindo maldições em Gu Shangji. Em um piscar de olhos, meio mês se passou. O palácio do Rei do Mar e o antigo continente imortal, é hora de encerrar tudo. Coincidentemente, isso veio em um ótimo momento. Sentindo algo, Gu Shangji, que estava escrevendo uma carta no palácio, não pôde deixar de mostrar um sorriso peculiar. Um brilho prateado brilhou em seus olhos, enquanto as visões do antigo continente imortal passavam. A vasta terra do clã Águia Negra Celestial estava repleta de prosperidade. Era quase como se a chegada de Gu Shangji naquele dia fosse apenas um pesadelo, não teve qualquer efeito sobre eles. No início, o clã Águia Celestial Negra pensou que Gu Shangji os enviaria para massacrar os outros clãs imortais antigos, para lutar por recursos e território para ele, para que ele pudesse expandir ainda mais sua influência. No entanto, Gu Shangji não fez nada disso, nem revelou nada sobre si mesmo. Ele simplesmente permaneceu nas sombras. Isso intrigou todo o clã Águia Negra Celestial, mas, ao mesmo tempo, suas mentes ficaram tranquilas. Eles já tinham o selo de escravo em seus corpos, então se submeter a outro mestre não era tão inaceitável. Além disso, ele era um proprietário que não fazia nada com eles. Esses bons resultados naturalmente os deixaram felizes e eles lentamente pararam de se preocupar com o controle de Gu Shangji sobre eles. Pensar que está tudo bem, de que adianta ficar com eles se eu não os usar eventualmente? Gu Shangji, conhecendo seus pensamentos, não pôde deixar de sorrir. Simplesmente não era a hora de usá-los ainda. O clã Águia Celestial Negra, como seus servos, permaneceu no antigo continente imortal. Ninguém havia descoberto a menor anormalidade. Afinal, como um clã extremamente famoso e poderoso dentro do antigo continente imortal, a herança do clã Águia Negra Celestial ainda era extremamente aterrorizante. O clã Tiangou, que já havia sido erradicado, também não era nem de longe comparável. Sem a Immortal Binding Art, teria sido muito difícil para Gu Shangji assumir o controle deste clã. Durante esse período, ele lançou uma enorme rede aterrorizante que se espalhava rapidamente. Em apenas meio mês, já havia engolfado todos os tipos de criaturas, seu alcance crescendo a um grau extremamente assustador. A principal razão para isso era que a Immortal Binding Art não havia sido exposta. A força do clã Águia Negra Celestial estava crescendo a uma velocidade que era visível a olho nu, ultrapassando o resto dos clãs. Logo, os outros clãs, como a antiga serpente e o divino crocodilo, perceberam. Naturalmente, eles ficaram muito gananciosos quando descobriram. Aos olhos deles, o clã Águia Negra Celestial definitivamente obteve muitas coisas boas. O clã Águia Celestial Negra não sabia que o meio que Gu Shangji usava para controlá-los era a arte de encadernação imortal,
que eles consideravam uma técnica antiga. Eles sempre pensaram nisso como o efeito do selo do escravo. A antiga serpente e os clãs do divino crocodilo também foram colocados sob o selo de escravos pela antiga deidade da reencarnação, então como eles poderiam escapar do controle de Gushangji? Então, aos olhos do clã Águia Negra Celestial, esses dois grupos estavam no mesmo barco que eles, como peixes em uma tábua de corte. Naturalmente, havia pouca cautela contra os dois grupos. Durante esse tempo, o peão Eiming foi gentil o suficiente para passar discretamente a técnica para o resto de seus amigos, com a intenção de divulgá-la. Ao fazer isso, a corda deixada por Gushangji se espalhou rapidamente. O próprio Gushangji não esperava que a peça de xadrez que ele colocou tão casualmente lhe traria tantos benefícios mais tarde. Depois, a figura de Gushangji mudou, entrando no vazio. Ele estava planejando ir para o antigo continente imortal para o clímax. Já que os clãs da serpente antiga e do crocodilo divino queriam tão desesperadamente a técnica de vinculação imortal do clã Águia Negra Celestial, Gushangji viria naturalmente em socorro e realizaria seus desejos. Essa parte do plano de Gushangji era bem simples. Ele só precisou arranjar algumas coincidências para que isso acontecesse. Feito isso, ele só precisa esperar um pouco nas sombras. E então ele esperou, meio mês se passou no palácio imortal do Deus Celestial. A hora do arranjo finalmente havia chegado. E quanto ao que precisa ser feito? Isso também era uma questão simples. Por exemplo, um dos membros do clã Black Heavenly Eagle ficou bêbado enquanto bebia e conversava com seu amigo. Ele acidentalmente derramou a verdade, revelando o segredo mais profundo de seu clã ultimamente, a técnica misteriosa suspeita de ser uma técnica antiga. Coincidentemente, os especialistas dos clãs da serpente antiga e do crocodilo divino estavam passando e ouviram esta informação confidencial. Com todos esses acidentes e coincidências reunidas, era apenas inevitável. Os segredos do clã Águia Celestial Negra foram finalmente descobertos pelos clãs Serpente Antiga e Crocodilo Divino. A técnica antiga que eles cobiçavam poderia ser arrancada da boca do clã Águia Negra Celestial. Portanto, os dois clãs correram o risco de capturar um membro do clã Black Heavenly Eagle, usando vários meios para questioná-lo e revelar a verdade. Coincidentemente, este membro foi incapaz de suportar a tortura, finalmente revelando a técnica antiga. A técnica antiga era extremamente preciosa, então, naturalmente, o clã Águia Celestial Negra colocaria um selo na mente dos membros do clã. Assim, outra coincidência foi necessária para garantir que esse selo não fosse acionado. Embora como isso aconteceu fosse estranho, foi o suficiente para dissipar as preocupações da serpente antiga e dos clãs do crocodilo divino. Sua boa sorte significava apenas que eles estavam destinados a obter a técnica antiga. Como eles poderiam desistir de uma técnica antiga quando está bem na frente de seus olhos? Com esta série de esquemas, Gushangji foi capaz de espalhar a Immortal Binding Art para esses dois clãs e assumir o controle de sua vida e morte com pouco esforço. Ao usar a Immortal Binding Art, ele não teve que deixar o palácio imortal do Deus Celestial nem meio passo nos dias de hoje. Ele simplesmente controlava toda a situação a milhões de quilômetros de distância.
E pensar que tudo isso aconteceu controlando um único membro do clã Águia Negra Celestial. A Immortal Binding Art é venenosa. Assim que tocar um cultivador ou criatura, eles serão infectados, desfrutando de uma velocidade de cultivo muitas vezes mais rápida que o normal. Alguns até atingiriam a iluminação. Naturalmente, eles não podiam desistir. Chegou a hora de Gu Shangji usar esses peões. O grande ancião foi para o clã True Dragon, então eles ficarão preocupados por um tempo. Eles não se submeterão facilmente, e há até uma chance de que eles unam o resto dos clãs para subjugar as várias linhagens taoístas que desceram no antigo continente imortal. Este contra-ataque realmente carrega uma sensação de solidão. A figura de Gu Shangji logo desapareceu no vazio. Ele estava manipulando as antigas raças imortais, e o aparecimento do grande ancião foi apenas o primeiro passo de seu plano, o ato de abertura, pode-se dizer. Hoje em dia, o antigo continente imortal estava tudo menos quieto, já que muitos dos antigos freaks correram para a estrada imortal em busca do espírito das fadas. Batalhas devastadoras começaram, enviando ondas em todas as direções. Eles não seriam dissuadidos tão facilmente. Durante este período de tempo, as antigas raças imortais foram oprimidas e não ousaram lutar sem a liderança do True Dragon Clan. Este momento foi a oportunidade perfeita para Gu Shangji aproveitar o fogo e a pilhagem. Um magnífico salão dourado, clã Águia Celestial Negra. Eiming estava cultivando, suas asas negras pareciam tão grandes que pareciam cobrir o céu. Este par de asas mostrava sua força e status atuais. Dizer que ele estava feliz não seria exagero. No entanto, seu coração de repente se agitou, ao sentir a aura do Ser Supremo, algo que ele sentia falta há muito tempo. Ele estava em êxtase. Será que o Ser Supremo está prestes a descer novamente? O coração de Eiming estava exultante. Território do clã da Serpente Antiga. Realmente é uma técnica antiga. O gargalo que não consegui romper por tanto tempo está realmente se soltando. Um homem muito velho da geração antiga não poderia deixar de revelar um sorriso largo, cheio de emoção e alegria. Cenas semelhantes também ocorreram no clã do Crocodilo Divino. Por coincidência, eles conseguiram interrogar com sucesso um Black Heavenly Eagle Clansman. Depois de deixar seus próprios clãs praticarem esta técnica antiga, eles imediatamente colherão seus benefícios. Não era de admirar que a força do clã Águia Negra Celestial tivesse melhorado recentemente aos trecos e baracos, algo que os havia deixado uma grande distância para trás. Agora que a escritura imortal estava em suas mãos, eles ainda teriam medo de não conseguir alcançá-la. Nas profundezas do antigo continente imortal, a luz divina surgiu, raios imortais correndo para o céu. No meio da Ilha do Dragão, muitos membros do True Dragon Clan estavam ajoelhados no chão, frenéticos, gritando descontroladamente e adorando o terrível fantasma alto no céu. Uma magnífica estátua antiga emitia uma luz deslumbrante enquanto eles oravam. As runas Deo, radiantes e ofuscantes, flutuando no vazio, brilhavam intensamente. Uma figura vaga, mas incomparável e poderosa, revelou-se, sua mera presença afetando as regras do céu e da terra, fazendo com que o tempo revertesse e o espaço desmoronasse. Esta era uma figura inexprimível além das palavras,
o mero ato de ficar parado era o suficiente para mostrar sua aura tirânica e inigualável. Ele tinha os chifres de um dragão, seus braços densamente cobertos com escamas de dragão. E quando ele acordou lentamente, seus olhos brilharam com uma luz dourada. Velho amigo, você pretende quebrar o acordo que fizemos tantos anos atrás. Ele estava cercado por uma densa névoa cinzenta, mas sua aura manteve seu poder aterrorizante. Na área ao redor da Ilha do Dragão, várias figuras puldarussas de vários clãs e seitas taoístas se reuniram. Todos eles tinham expressões diferentes, intrigantes com olhos brilhantes, enquanto outros simplesmente avançavam, planejando pescar nas águas barrentas. O assunto de hoje parece inevitável. O grande ancião disse com um rosto calmo. Sua aura era calma, mas carregava poder suficiente para dominar o mundo inteiro. Naquela época, você prometeu proteger meu clã. No entanto, parece que a passagem do tempo corroeu o valor de sua palavra. A vaga figura estava furiosa, seus olhos tinham um olhar arrepiante. Ele não era o dragão verdadeiro do passado, apenas um dos poucos descendentes do dragão verdadeiro. Além disso, o verdadeiro espírito dos descendentes do verdadeiro dragão não era uma entidade física. É exatamente por isso que ele estava hesitante, ele pode não ser páreo para o grande ancião. Não há espaço para negociação. A figura vaga perguntou. Até agora, ele nunca havia considerado lutar contra o grande ancião, totalmente ciente das proezas do velho. Não, eu já dei minha palavra a um júnior. O True Dragon Clan deve se submeter a ele agora, de acordo com seu plano. Ele estava ciente do que Gu Shangji havia feito naquele dia, então certamente cumpriria sua promessa. As palavras do grande ancião fizeram com que muitas das criaturas e cultivadores ao redor ficassem chocados, deixando-os em estado de descrença. A princípio, todos ficaram intrigados com a aparição do grande ancião. Isso só dobrou quando eles descobriram sua intenção de oprimir as raças imortais antigas, deixando muitas das mais fortes raças imortais antigas perplexas. Isso os pegou de surpresa e mesmo agora eles acharam difícil aceitar essa reviravolta. Naquele momento, quando ouviram essas palavras, todos entenderam. O júnior mencionado pelo grande ancião não deveria ser outro senão Gu Shangji. Para Gu Shangji ter coagido até mesmo o grande ancião, alguém que sempre protegeu as antigas raças imortais, a tal ponto foi tão surpreendente que eles ficaram estupefatos. O antigo clã do dragão verdadeiro estava agora sendo encurralado a tal ponto. Se o grande ancião não dissesse ele mesmo, quem teria acreditado? Mas como diabos Gu Shangji conseguiu fazer isso? Ele é simplesmente assustador demais, simplesmente diferente de qualquer outro jovem. Muitas pessoas não puderam deixar de estremecer em seus corações. O mesmo júnior que matou o descendente do meu clã. A figura vaga bufou friamente, ele estava claramente ciente deste assunto também. Irrelevante. O grande ancião disse indiferentemente. Então, ele atacou com intenção de matar, avançando com uma única palma. Embora sua palma fosse inicialmente apenas do tamanho de uma pedra de moinho, ela se expandiu rapidamente. Bilhões de luzes divinas brilharam, como um rio de estrelas caindo, como se o céu e a terra estivessem desmoronando e descendo rapidamente na direção de seu oponente. Estrondo. Venha e lute.
mesmo que não sejamos da mesma geração, este imperador é invencível dentro do mesmo reino. Enquanto ele falava, a aura da figura vaga ficou ainda mais assustadora. O céu estava cheio de nuvens divinas, formando uma névoa vermelha que perfurou os céus. Ele deu um passo à frente, carregando o Deol de 10.000 homens em seu corpo, como o Senhor do céu e da terra, dominando as 8 direções. Sem qualquer hesitação, ele usou diretamente sua técnica mais forte. Todas as criaturas e cultivadores, com expressões assustadas, recuaram um após o outro. No entanto, ainda houve muitos que, infelizmente, explodiram em pedaços sob a palma da mão. Eles foram reduzidos a pó, pois seus corpos e almas perecerão. Outra tremenda batalha estourou. Independentemente do resultado, o antigo continente imortal certamente cairá no caos mais uma vez. No caminho para o antigo continente imortal, Gu Shangji estava pensando cuidadosamente em seu próximo plano. O filho favorecido do céu, Eling, havia sido cuidado. Indo por suas experiências anteriores, ele simplesmente presumiu que uma nova apareceria para ele colher. Afinal, os filhos favorecidos do céu continuam jorrando como água. No entanto, essa suposição supostamente inflexível não era tão correta quanto ele pensava. Dado que ele não recebeu nenhuma solicitação do sistema, isso só pode significar que ele ainda não foi abordado por um filho favorecido do céu. Portanto, cabia a Gu Shangji tomar a iniciativa e procurá-los. Mas quantas pessoas com grande fortuna existem no vasto e ilimitado reino superior? Entre essas pessoas com grande fortuna, quantas delas podem ser consideradas um filho predileto do céu? O número era simplesmente muito grande, o que aos olhos de Gu Shangji eram todos alho-poró esperando para serem colhidos. Não apenas isso, mas havia centenas de milhões de pessoas com uma grande fortuna no reino inferior. Quantos deles ele pode enfrentar? Talvez eu possa contar com os onipotentes pontos de destino, para estabelecer um reino misterioso, como um certo templo que conheci em minha vida anterior. Caso contrário, eu mesmo teria que colher pessoalmente esses alhos-porós. Quem sabe quanto tempo isso levaria? Gu Shangji pensou nisso seriamente mais uma vez. Sua força sozinha acabou sendo limitada, enquanto os alhos-porós que esperavam que ele colhesse eram ilimitados. Além disso, ele não tinha vontade de fazer isso sozinho. Ele não apenas tem que passar pelo trabalho de refinar uma espécie de doppelganger, mas também tem que ir para os reinos inferiores em busca de pessoas com grande fortuna. Muito problemático, e a linha do tempo é vaga. O Eiming do Black Heavenly Eagle Clan deu a Gu Shangji uma boa ideia. Se ele pode fingir ser um ser supremo, então por que não expandir seus limites e fingir ser o próprio Deus Todo-Poderoso? Ser o Ser Supremo e Deus Todo-Poderoso não parecia ser um problema. O escolhido parece muito clichê. No futuro, devo chamar meus alhos-porós de destino celestial, um título mais grandioso. O destino celestial me servirá e saqueará a fortuna daqueles nos reinos inferiores. Gu Shangji assentiu. Afinal, ele tinha a semente do mundo. Com sua orientação, ela crescerá gradualmente para se tornar ainda mais ampla e magnífica do que antes. Nos tempos antigos, o imperador de Jade tinha uma residência semelhante a esta. 4 portões celestiais ficavam nas 4 direções leste,
oeste, norte e sul, grandiosos e imponentes. Cada um dos portões celestiais era magnífico, ilimitado e podia sustentar os 4 cantos do céu e da terra. Afinal, precisava ser cheio de talento. Caso contrário, ele não seria capaz de enganar os alhos porós para que eles vissem. A intenção de Gu Shangji era simples: colher alho poró para determinar como colher a fortuna de outros alhos porós. Depois de reunir pontos de destino suficientes, Gu Shangji os trocará no sistema. Por exemplo, o sistema geralmente vende técnicas em torno da marca de 5.000 pontos de destino. Com esse esquema, ele pode pagar mesmo que seja 10 ou 100 vezes mais caro que o preço normal. E assim por diante. No entanto, com o número atual de pontos de destino de Gu Shangji, isso parecia altamente improvável. Estes são apenas seus planos para o futuro, se ele pode chegar a esse ponto ou não, resta saber. Afinal, seu objetivo não se limitava aos céus imensuráveis, muito menos ao reino superior. Não, ele queria todos os reinos celestiais. E para esse objetivo, ele precisava urgentemente de um grande número de pontos de destino. Talvez eu devesse ficar de olho nos movimentos de Ming Kong. Além de todo o esforço que gastei com ela, também fiz vários movimentos da minha parte, não tem como ela não perceber. Gu Shangji entendeu esse assunto muito bem. Se o Ming Kong ainda tivesse intenção assassina para ele mesmo agora, seria simplesmente muito anormal. Assim, o Ming Kong provavelmente se sentiu bastante culpado. E na opinião de Gu Shangji, os movimentos de Ming Kong podem levar à descoberta do próximo filho favorecido do céu. Ele esperava que este filho favorecido do céu lhe fornecesse um grande número de pontos de valor de fortuna e destino. Caso contrário, seria difícil realizar todos os seus planos atuais. Capítulo 190, Wang Zijin, a donzela pródiga mais forte. Isso é exatamente o que significa ser altruísta, honrado e justo. Enquanto isso, no território do clã do Crocodilo Divino, em algum lugar entre montanhas e vales, o céu estava escuro. Nuvens escuras pairavam acima e o chão estava atolado em lama. Acima da lama havia uma espessa névoa de cor preta, conhecida como miasma. Lá, bolhas cinzentas apareceram uma após a outra, preenchendo uma área no espaço, dividindo o espaço aberto e expondo o vazio. Isso encheu o pântano com a aura da morte. No meio da árvore, além do pântano, havia vários poderosos e altos membros do clã do Crocodilo Divino patrulhando a área circundante, sussurrando. Eles usavam armadura dourada. Eles tinham pupilas verticais douradas escuras que varriam as montanhas e florestas próximas. Eles estavam atentos à vida que se aproximava de seu território. Este não era apenas o clã do Crocodilo Divino. O clã da antiga serpente voadora estava em alerta máximo. Eles foram especialmente cautelosos contra a família Blackrock. Afinal, eles sequestraram um de seus membros e obtiveram uma poderosa técnica de cultivo dessa pessoa. Naturalmente, o clã do Crocodilo Divino e o clã da Serpente Voadora Antiga começaram a cultivar usando esta nova e poderosa técnica de cultivo. Foi extremamente profundo. Mesmo para aqueles dentro dos clãs com talento medíocre, eles ainda podem progredir rapidamente em termos de cultivo. Naturalmente, isso veio a ser notado por aqueles dentro do clã do Crocodilo Divino e do clã da antiga Serpente Voadora e eles estavam de bom humor.
Eles estavam pulando de alegria, acreditando que sua hora de subir havia chegado. Nos dias de hoje, após serem reprimidos pela família BlackRock, todos puderam concluir que o primeiro havia obtido algum tipo de tesouro misterioso. Algo que os tornava mais fortes que seus clãs. No entanto, agora eles sabem. O clã BlackRock obteve uma profunda técnica de cultivo. Era tão grande que, em certo ponto, os ancestrais do reino do rei sagrado dos dois principais clãs aparecerão. Eles acordaram para investigar esta profunda técnica de cultivo. Quando esses ancestrais o estudaram, ficaram surpresos, impressionados com os mistérios que ele continha. Como se estivessem embriagados, seus Dayhawks palpitavam, duros. Mesmo eles não podiam compreender totalmente todos os seus mistérios. Foram necessários 2 membros do clã, um de cada um dos 2 clãs, para interrogar aquele membro da família BlackRock que havia revelado esse grande segredo com alguns drinks. Devido à sua descoberta, eles foram muito recompensados por seus ancestrais. Assim, seu status dentro de seus clãs individuais disparou, causando inveja a muitos de seus companheiros de clã. Afinal, ter tido a sorte de descobrir o grande segredo da família BlackRock, isso era algo que causaria inveja. Atualmente, até mesmo seus líderes estavam ocupados cultivando usando esta nova técnica. Eles ficaram completamente hipnotizados por ela e não conseguiram se desvencilhar. Atualmente, dentro da cordilheira, um grande membro do clã do Crocodilo Divino usando armadura de prata estava patrulhando a área até que ele não pôde deixar de dizer: essa técnica de cultivo que obtivemos da família BlackRock é verdadeiramente profunda. Eu já avancei para o reino nobre e iluminado intermediário ontem à noite e estou preso nesse gargalo há séculos. Quando outro membro do clã próximo o ouviu, ele concordou com a cabeça. Ele tinha compartilhado o mesmo sentimento. Eu compartilho do seu sentimento. Sinto como se meu gargalo também tivesse se soltado. Acredito que estou perto de um avanço. Acho que posso avançar para o próximo reino em apenas alguns dias. Ninguém poderia imaginar nosso clã colocando as mãos nessa técnica de cultivo. Agora que o temos, acho que dominar todo o continente celestial antigo não é mais apenas um sonho. Ele disse com um sorriso, os olhos brilhando de emoção. Com esta técnica de cultivo, eles não estavam mais limitados à sua aptidão. Eles não estavam mais presos, impedidos por seus gargalos. Esta técnica de cultivo, para eles, era definitivamente um tesouro que poderia ser descrito como desafiando o céu. Afinal, isso mudou completamente o destino deles, como se tivessem renascido. Poderia até permitir que seu clã crescesse novamente e alcançasse novos patamares. Se não tivéssemos a sorte de encontrar aquele estúpido BlackRock, talvez nunca tivéssemos descoberto. A família BlackRock definitivamente tem intenções maliciosas. Eles devem estar tramando em segredo, querendo ficar mais fortes nas sombras. Se as coisas corressem como planejaram, muitos clãs cairiam sob eles. Eles são verdadeiramente gananciosos. Felizmente, colocamos as mãos na técnica de cultivo e o esquema deles foi descoberto. Enquanto os dois conversavam, eles não podiam deixar de sentir como se tivessem sido realmente afortunados. Apenas os membros do clã que estavam no verdadeiro reino iluminado e acima, bem como algumas gerações mais jovens e talentosas,
podiam cultivar esta técnica de cultivo. O resto não estava qualificado para saber sobre isso. Isso só mostra o quão importante isso foi. Eles acharam difícil acreditar que a família Blackrock vazaria deliberadamente tal segredo. Afinal, para que esta técnica de cultivo realmente manifestasse seu poder, ela deveria permanecer em segredo. No entanto, pode-se dizer que todos eles estavam fazendo isso porque também eram gananciosos. Por algo tão profundo quanto esta técnica de cultivo, eles sabiam que não poderia ter sido criado pela família Blackrock. No entanto, mesmo sabendo disso, eles ainda não sabiam de suas verdadeiras origens. Independentemente disso, eles não iriam usá-lo. Especialmente quando a família Blackrock estava ficando mais forte a cada minuto bem na frente de seus olhos. Embora ninguém tivesse dito isso, eles estavam obviamente extremamente invejosos porque a família Blackrock o encontrou primeiro. Quem é você? Por que você se intrometeu no território do nosso clã? Os dois em patrulha foram subitamente pegos de surpresa. Suas pupilas verticais douradas escuras se estreitaram em choque, incapazes de acreditar no que estava à sua frente. Fora da cordilheira estava um jovem, que parecia cobrir 1000 quilômetros em cada passo, caminhando sem pressa em direção a eles. Este jovem parecia estar passeando com as mãos atrás das costas. Seu corpo estava envolto em névoa divina, como se estivesse vestido com roupas dignas de um imortal. O espaço sob ele parecia formar camadas de ondulações, o que lhe permitia cruzar com calma e facilidade milhares de montanhas e rios a cada passo. Se é ele. Gu Shangji. Por que você veio? Esses dois membros do clã do Crocodilo Divino ficaram apavorados quando perceberam quem estava se aproximando. Suas vozes até começaram a tremer. Durante todo esse período, houve um jovem que causou estragos em toda a Celestial. Raças antigas. Então, como poderia? Eles não o reconhecem. Não era exagero dizer que este jovem era o inimigo mais odiado de todos no continente antigo celestial. Ele planejou contra todos dentro do antigo continente celestial e até levou o clã emplumado à sua morte. Aqueles membros mais jovens do clã do Crocodilo Divino tinham inveja dele, mas não ousavam provocá-lo. Mesmo quando adultos, eles não eram exceção. Quando eles o viram se aproximando do território de seu clã, eles sentiram suas costas suarem frio. Até as pernas ficaram dormentes. No entanto, este jovem ainda tinha um comportamento calmo. Ele absolutamente não poderia ser tratado da mesma forma que os outros da geração jovem. Embora ele estivesse sozinho, ele ainda era um terror incomparável. Os dois congelaram no lugar. Seus sorrisos se foram. Eles até se esqueceram de avisar seu clã sobre sua chegada. Porque parece que esse Gu não é bem-vindo aqui. Gu Shangji disse com um leve sorriso no rosto. O espaço ao seu redor distorce e encolhe. Com um único passo, ele imediatamente apareceu bem na frente deles. Ele estava operando nas sombras por mais de meio mês. Era hora de ele finalmente puxar a rede que havia lançado. O primeiro alvo foi o clã do Crocodilo Divino. Como ele já havia feito a mesma coisa com a família Blackrock, Gu Shangji não estava preocupado com a ocorrência de incidentes imprevistos. Para ele, esse era um processo simples.
Era como plantar uma semente, que brotava da terra, germinava e crescia. Eventualmente, iria amadurecer e dar frutos. Naturalmente, ele veio quando a fruta amadureceu, pronta para ser colhida. Para garantir que sua identidade como o sucessor das artes demoníacas não seja exposta, ele planeja mostrar sua nova outra identidade, o sucessor do Ser Supremo da reencarnação antiga. Desde que Yeling morreu, a maioria de seus trunfos caiu nas mãos de Gu Shangji. Até mesmo o Ser Supremo da reencarnação antiga. Caverna Suprema Portátil. Lago da Reencarnação. Raízes maravilhosas de reencarnação. E 4 Sagrado. As marionetes do Lord Relm eram todas dele. Portanto, não havia nada de errado para ele assumir o manto como o sucessor do Ser Supremo da antiga reencarnação. Naturalmente, não havia como o Ser Supremo da reencarnação antiga reconhecê-lo como seu sucessor. Afinal, ele havia matado o verdadeiro sucessor do Ser Supremo. Havia escolhido meticulosamente. Pior, ele havia roubado tudo o que o Ser Supremo havia deixado para trás e agora afirmava ser seu sucessor. Que fel! O Ser Supremo da antiga reencarnação provavelmente nunca conheceu alguém tão desavergonhado quanto Gu Shangji. Se ele descobrisse sobre isso, ele ficaria tão furioso que iria querer matar pessoalmente Gu Shangji. Gu Shangji, por que você está aqui? Percebendo que Gu Shangji estava falando com os dois membros do clã do Crocodilo Divino estremeceram ao responder. Nesse ponto, seus corpos estavam encharcados de suor frio. Suas costas inteiras estavam encharcadas. Eles já estavam fazendo o possível para não desmaiar. Como eles estavam no nobre reino iluminado, eles tinham o poder de governar uma cidade e controlar a vida e a morte de milhões. No entanto, em relação a esse jovem, eles sentiram medo, o que era justo. Afinal, se sua presença fosse conhecida, causaria alvoroço. Mesmo um artefato de grau transcendente não poderia matá-lo. Assim, ficou claro que ele tinha o poder de matar os dois instantaneamente. Oh, você reconheceu esse Gu? Então isso torna tudo mais simples. Ainda assim, essa sua pergunta é muito ingênua, então mude. Porém, seria do seu interesse apenas ficar em silêncio, Gu Shangji disse sem expressão, antes de seguir em frente. Liderou o caminho. Caso contrário, ambas as suas vidas serão perdidas. Ele declarou monotonamente, como se fosse natural. No entanto, para os dois que o ouviram, eles estavam muito apavorados para falar. Afinal, até suas almas estavam tremendo, à beira de se despedaçar. O jovem na frente deles era muito assustador. Este jovem era muito pior do que os rumores sugeriam. Ao encará-lo, eles podiam sentir o coração sendo apertado, pois o ar não conseguia entrar em seus pulmões, o medo imposto era sufocante. Como eles ousariam não obedecê-lo? Sem dizer nada, com rostos pálidos, eles lideraram o caminho enquanto tremiam. Enquanto caminhavam ao lado dele, podiam sentir a cabeça explodir em um rio de suor. Leve-me ao seu líder. Bem, os ancestrais também estariam bem. Além disso, certifique-se de informar seus membros do clã que seu novo mestre chegou. Se eles não querem que todos morram, certifique-se de que todos venham me ver em 15 minutos. Aqueles que não permanecem, bem,
não vejo razão para mantê-los vivos. Gu Shangji ordenou com grande lazer. Ele tinha um pequeno sorriso enquanto continuava a caminhar mais fundo no território do clã do Crocodilo Divino. Era como se ele estivesse falando sobre algo trivial. O quê? Suas palavras deixaram os dois atordoados. Seus olhos se arregalaram ao sentir um arrepio percorrer sua espinha. De onde ele tira sua confiança para dizer algo assim? Ele está sonhando. Ou ele realmente tem uma maneira de subjugar a todos? Mestre? O que ele quer dizer? Como suas vidas estavam na palma de sua mão, eles não ousaram dizer nada. No entanto, esses pensamentos ainda giravam em suas cabeças, zumbindo. Ele é cruel e impiedoso. Corajoso ao extremo. No entanto, suas ações são todas calculadas. Para alguém assim, se não tiver certeza, não agirá. Especialmente sozinho. Especialmente não forçar sua entrada em nosso território. Gu Shangji parece um tolo. Desde que ele se atreveu a vir, ele definitivamente tinha algum plano infalível. Seus rostos ficaram mais pálidos. O humor jovial de antes, quando eles falavam sobre a técnica de cultivo e suas realizações com ela, havia desaparecido. Logo, eles chegaram onde reside a maior parte do clã do Crocodilo Divino. Os membros de seu clã viram os dois levando um jovem de fora para o interior do clã. Muitos congelaram com a visão. Era como se um meteorito tivesse atingido o mar próximo. Todos ficaram alarmados. Enquanto os dois membros do clã se moviam, eles tremiam. Eles também repetiram as palavras que Gu Shangji pediu para eles transmitirem. Asterisco Hong, asterisco. Logo, todo o clã do Crocodilo Divino, composto por várias cadeias de montanhas, foi coberto. A grande matriz do clã foi acionada e instantaneamente cobriu o céu, preenchendo-o com lunas brilhantemente brilhantes. O que? Quem se atreve a se intrometer à força em nosso clã? Quem é tão arrogante? O que você está falando? Longe de ser arrogante, ele está simplesmente cortejando a morte. Como ele ousa afirmar ser o mestre do grande clã do Crocodilo Divino? Vozes chocadas soaram pelas várias cadeias de montanhas. Vários membros da classe do Crocodilo Divino que estavam cultivando chegaram ao local. Todos eles tinham expressões chocadas e furiosas. Eles não sabiam a identidade desse intruso, mas agiram imediatamente ao ouvir a notícia. A capacidade de Gu Shangji de fazer os outros odiá-lo sem dúvida atingiu o pico. Então, novamente, nem sempre foi maximizado. Com apenas algumas palavras, ele fez com que todo o clã do Crocodilo Divino ficasse cheio de raiva. O rosto de todos estava vermelho de raiva. Seus olhos estavam cheios de fúria e intenção de matar. Uma palavra como arrogância não era suficiente para descrever a atitude de Gu Shangji. Afinal, o clã do Crocodilo Divino era um clã grande e poderoso com uma base sólida. Estava entre os 5 primeiros no continente antigo celestial. Mesmo quando o True Dragon Clan enviou emissários, eles precisavam informar o clã com antecedência. Enquanto isso, este jovem havia invadido seu território à força e estava lançando ameaças. Isso não era diferente de provocá-los proativamente. Não, isso era muito pior do que provocação, ele estava pisando diretamente em seus rostos. Neste momento,
não se preocupe com a identidade do intruso. Uma luz divina subiu ao céu. Continha a aura aterrorizante de alguém no reino sagrado. Seu sentido divino surgiu, como o de uma vasta galáxia, e desceu sobre o solo. Este especialista do reino sagrado era um ancião do clã do crocodilo divino. Sob seus pés havia uma trilha dourada de luz, que carregava os princípios do mundo, primorosamente entrelaçados no céu acima do horizonte. Quem se atreve a agir com tanta arrogância? E pensar que você ousa invadir o território do meu clã? O ancião estava lívido enquanto travava olhares com Gu Shangji. Ao perceber para quem estava olhando, suas pupilas se contraíram, um tanto abaladas. Afinal, o rosto de Gu Shangji não era segredo. Em vez disso, todos no continente celestial antigo sabiam como ele era. Gu Shangji. Por quê? Porque é você. Muitos membros do clã do crocodilo divino reconheceram Gu Shangji e ficaram chocados com as palavras. Arrogante. Meu. Gu Shangji fez um sorriso indiferente. Ele ergueu a mão, fazendo com que o próprio espaço desmoronasse. Uma palma terrivelmente grande apareceu e esmagou alguns dos membros do clã que estavam correndo imprudentemente, transformando-os em névoas de sangue. Nenhum dos envolvidos foi poupado. Estou aqui para recuperar o que me pertence. Você chama isso de arrogância? Ele disse com um leve sorriso. Era como se o clã do crocodilo divino não pudesse ser colocado em seus olhos. Gu Shangji, você, o ancião do reino sagrado, teve uma mudança drástica na expressão. De repente, ele pôde sentir uma sensação de grande pavor. Estrondo, Arco-íris da Vinol subiram pelo céu de todos os cantos do céu. Logo, muitos membros do clã do crocodilo divino chegaram dos vários picos das montanhas. Muitos pertenciam à geração mais jovem, e isso também incluía o sucessor do clã divino crocodilo. Foi ele quem acompanhou Eianil naquela época. Eles planejaram fazer pleno uso do ferimento de Gu Shangji para matá-lo. Infelizmente, o plano nunca deu certo. Mesmo que Gu Shangji tenha sido gravemente ferido, ele ainda era muito poderoso. Mesmo o jovem prodígio do clã emplumado não conseguiu matá-lo depois de usar uma arma de grau transcendente. Ele ficou profundamente chocado com isso. Daquele dia em diante, ele sempre considerou Gu Shangji como um terror incontáveis vezes pior do que Long Te. Isso naturalmente o deixou com inveja e medo. Ele nunca provocaria uma monstruosidade como Gu Shangji. Gu Shangji não deixou o antigo continente celestial. Porque ele está aqui. Yarzhengyang, o sucessor do clã divino crocodilo, pensou. Seu corpo era grande e robusto. Estava coberto com robustas escamas pretas e douradas. Por fora, ele aparentaria ser alguém simples e honesto. No entanto, ele era realmente uma pessoa ousada, mas cautelosa. Quando ele olhou para Gu Shangji, ele podia sentir seu coração tremendo, especialmente depois de ouvir o que ele havia dito antes. Ele não é de forma alguma um tolo. Ele nunca se intrometeria à força no clã sem nenhum plano em mente. Ele definitivamente está planejando algo, e Yarzhengyang estava cheio de pavor. Ele acredita que a possibilidade mais provável era que Gu Shangji veio aqui com aquele ancestral escondido atrás dele. Caso contrário, por que ele ousaria fazer algo assim? Mesmo assim,
Se for esse o caso, seu clã tem ancestrais do reino do Rei Sagrado. Algo que tornava seu clã incomparável ao clã emplumado. Gu Shangji, por que você veio? O ancião do reino sagrado perguntou desta vez. Seu rosto estava preto. Por precaução, ele levantou a mão, indicando para o resto não se aproximar. Ele não se atreveu a agir precipitadamente, pois ainda não sabia o que Gu Shangji estava fazendo, embora ainda tivesse memórias vívidas do clã emplumado naquele dia. Por quê? Eu já não te disse isso. Gu Shangji ficou com as mãos atrás das costas enquanto olhava ao redor da área à sua frente como se já fosse dele. Ele deu um pequeno sorriso e se repetiu. Só estou aqui para pegar o que é meu. Ele já havia feito isso antes quando assumiu a família Blackrock. Assim, parecia familiar para ele. Isso fazia parte de seu plano para esconder sua verdadeira identidade como o sucessor das artes demoníacas. Ele faria uso de sua nova identidade como o sucessor do Ser Supremo da antiga reencarnação. Foi a opção perfeita. Este último tinha um status aterrorizante, assim, ele herdaria esse mesmo tipo de status ao usar essa identidade. Uma vez que ele declarou, ele acenou com a mão fazendo o espaço tremer. *Baz, uma runa que tinha preto e branco entrelaçados dentro de repente apareceu do vazio. As duas cores entrelaçadas parecem conter vida e morte. Ele detinha o poder da reencarnação e continha um poder misterioso que poderia varrer e aniquilar qualquer ser vivo. Gu Shangji estava usando o poder da reencarnação. Assim que o fez, a aura do tempo também encheu o ar. Muitos membros poderosos do clã do Crocodilo Divino nas proximidades ficaram horrorizados. Seus rostos mudaram drasticamente. O poder da reencarnação, a tez do ancião do reino sagrado caiu imediatamente. Ele murmurou em pura descrença, olhando para Gu Shangji com os olhos arregalados. Ele estava obviamente usando o poder da reencarnação, que mostrava a outra identidade de Gu Shangji. O clã do Crocodilo Divino não era como a família Blackrock. Eles não tinham alguém tão meticuloso quanto Eianil, que havia feito uma extensa pesquisa sobre Yeling. Assim, a coleta de informações deles estava faltando em comparação. Todos eles ficaram surpresos quando viram Gu Shangji usando o poder da reencarnação. Como isso é possível? Gu Shangji é o sucessor do Ser Supremo da reencarnação antiga. Então, isso significa que vamos viver nossas vidas como escravos de agora em diante. Após um momento de silêncio, todos ficaram tão chocados que congelaram. No entanto, uma vez que eles consideraram cuidadosamente as coisas, eles notaram alguns pontos. O talento de Gu Shangji era surpreendente e seu passado era tirânico. Além disso, os métodos que ele emprega e a força que ele usa são horríveis. É lógico que ele era o sucessor do antigo Ser Supremo da reencarnação. Se ele é realmente o sucessor, não devemos nos submeter a ele de acordo com o que nossos ancestrais disseram. Yarzhengyang podia sentir seu coração cair. Isso era algo que ele não poderia ter previsto. O status de Gu Shangji como o sucessor ainda teria permanecido oculto se ele não o tivesse revelado voluntariamente. Já que nosso clã tem a marca do escravo plantada em nós pelo Ser Supremo da reencarnação antiga, nossa liberdade não está mais em nossas próprias mãos, e Yarzhengyang não pôde deixar de se encher de amargura ao olhar para Gu Shangji.
Muitas emoções complexas brotavam dentro dele, falta de vontade, medo e desespero. Eu recusei. Porque eu deveria obedecer o que nossos ancestrais dizem e me submeter a ele. Muitos membros do clã gritaram em seus corações. Desde que obtiveram essa técnica de cultivo da família Blackrock, eles viram esperança. Eles se beneficiaram muito e cresceram muito. Eles até acreditam que tiveram a chance de romper os limites do continente celestial antigo e se mudar para o mundo exterior. Portanto, não havia como eles se submeterem voluntariamente. E daí se você é o sucessor do Ser Supremo da reencarnação antiga? Gu Shangji. Nem sonhei em nos submeter a você. Muitos membros do clã do Crocodilo Divino ficaram lívidos. Seus olhos ficaram vermelhos, enquanto eles rugiam, sem vontade de aceitar isso. Eles preferem morrer a se submeter. Logo uma terrível onda de energia irrompeu de seus corpos. Todos começaram a irradiar como o sol, inundando o local com runas como se fosse o oceano. Eles escolheram arriscar suas vidas para matar Gu Shangji. Pare, os olhos do ancião do reino sagrado se arregalaram quando ele estava prestes a detê-los. Mas ele estava muito atrasado. Por que vocês são tão burros? Não basta viver. Você só tem uma vida, mas não a valoriza. Gu Shangji lamentavelmente balançou a cabeça. Asterisco zumbido, asterisco. Depois que ele disse sua peça, fios invencíveis dentro do vazio parecem ter sido puxados. Enquanto isso, Gu Shangji não se moveu. Ele nem ao menos piscou. Seu manto ainda parecia intocado, não manchado pela poeira. Ainda. Asterisco bang. Bang. Bang, asterisco. De repente, um após o outro, corpos explodiram em névoa de sangue. Era como se tivessem sido esmagados por centenas de milhares de montanhas. Tudo se foi. A marca do escravo, isso fez o ancião do reino sagrado e seus membros do clã empalidecerem. Eles estavam cheios de desespero. Em um instante, todos que tentaram ir contra ele ou tiveram vontade de se opor, morreram. O resto que restou pôde sentir que Gu Shangji só precisava de um pensamento para cortar um fio, que representava suas vidas. Em outras palavras, ele tinha controle total sobre suas vidas. O poder da marca do escravo é determinado pela pessoa que a usa. Se ele pode controlar diretamente nossas vidas e mortes, quão aterrorizante ele é! Yar Zhengyang estava desesperado enquanto seu coração tremia. Superficialmente, os métodos que Gu Shangji tinha eram realmente surpreendentes. Atingiu um nível que a maioria das pessoas só poderia sonhar em alcançar. Naturalmente, eles não tinham ideia de que tudo isso era graças ao maravilhoso Integralmente Immortal Might. Gu Shangji não tinha planos de dissipar esse mal-entendido. Ele queria continuar a enganá-los fazendo-os pensar que tudo isso foi causado pela marca do escravo. Na cena, o sorriso no rosto de Gu Shangji era completamente tranquilo, em contraste com os silenciosos e congelados membros do clã. Alguém ainda tem alguma objeção? Ele perguntou. No entanto, quem ousaria dizer alguma coisa? Estava um silêncio mortal ao redor. Ninguém se atreveu a responder. Até o ancião do reino sagrado ficou em silêncio. Aqueles poderosos e mais velhos membros do clã que viram a cena à distância empalidecem. Eles nunca esperaram que as coisas acabassem assim.
Agora, tudo o que podiam fazer era rezar. Para que seus ancestrais fossem tão fortes que eles ignorassem o domínio da marca do escravo em suas vidas. Desde que não haja objeções. Quero que todos se reúnam em seu palácio ancestral em 15 minutos. O olhar de Gu Shangji esvarreu as massas enquanto ele ordenava casualmente. Se alguém está ausente, então não há necessidade dessa pessoa continuar vivendo. Embora este Gus seja magnânimo, não vejo razão para aqueles que tentam ir contra mim viverem. Ele disse com um sorriso. Gu Shangji pretende usar todos esses peões para cortar a relação entre o ancião celestial, corridas, e torná-lo irreparável. Quando ouviram sua ordem, todos os membros do clã do Crocodilo Divino tremerão quando começaram a suar frio. Gu Shangji é cruel e impiedoso, isso nunca soaria mais verdadeiro para eles.